teu trono não se abalará, Senhor. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Ventos vêm, tempestades vêm, os tronos caem, mas o teu trono jamais se abalará, jamais se abalará. Ele é o Deus de justiça, Ele é o Deus de verdade. Tudo muda, mas o Senhor permanece. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é santo, incomparável és. Oh, nós declaramos, tu és Senhor. Bendito seja, bendito seja, bendito seja, bendito seja aquele que é. Bendito seja, bendito seja, bendito seja ao Rei dos Reis. Bendito seja, bendito seja, bendito seja o Rei dos Reis. Bendito seja, bendito seja, bendito seja o Rei dos Reis. Oh! Bendito seja, bendito seja, bendito seja o Rei dos Reis. Bendito, bendito seja, bendito seja, bendito seja ó Rei dos Reis. Nós te bendizemos, Senhor. Nós declaramos a tua bondade. Nós declaramos quem tu és e quem tu és. Bendito. Nós bendizemos. Nós declaramos, nós falamos bem, porque é isso que és. Tu és o Deus de bem, Tu és o Deus de bondade, Tu és o Deus de fidelidade. Quem é maior que o Senhor? Quem é maior que o Senhor? Ninguém, nada. O Teu trono não terá fim. Bendito seja ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele nós prostramos, a Ele nós adoramos, a Ele nos reverenciamos. Bendito seja, bendito seja. Tu és adorado aqui, Jesus. Tu és adorado aqui, Jesus. Adore, adore, adore a Ele, querida. Adore, adore, adore. Você veio aqui para adorar, então adore, adore, adore. Renda, renda, renda a Ele. Se renda a Ele. Reconheça Ele. Adore, adore. Enche este lugar de adoração. Esta é a casa de adoração. Tem que ter adoração. Erga sua voz. Adore, adore, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore, adore, adore a Ele, adore a Ele, reconheça Ele, adore Ele, adore Ele, adore. Canta, canta,
um rio fluindo aqui. Há um rio fluindo aqui. Adora Ele, reconheça Ele. Ela cantou com ela mandar sala, mandar ela baixeiras, e ela mandar ela baixeiras, e cantar ela mantorti ela baixeiras, ela mandou ela baixeira, ela mandar ela baixeira. Há 200 anos atrás, o homem gritava à beira, às margens do rio chamado Ipiranga. Ele erguia ali, ele dizia: independência ou morte. Ali então começou-se a escrever uma nova história para uma nação chamada Brasil. Começa então ali tramitar-se um direito de liberdade. Porém, o que define as nossas vidas não foi um grito de liberdade ou morte, mas foi há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando Cristo ergueu a sua voz e disse: está consumado, está consumado, está consumado. E se então viveríamos dependentes do pecado, dependentes do inimigo, hoje, por causa da morte de Cristo, o que opera em nós é a vida. Ei, querido, o que opera em ti é a vida. Receba a vida de Deus. O que opera sobre o Brasil é o grito de liberdade há 2000 anos atrás. E hoje Ele diz que se nós cremos, isso será sobre a nossa vida uma realidade todos os dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu nos libertaste das mãos do inimigo. Obrigada porque o Senhor nos tirou de um cativeiro aonde só a Tua mão nos alcançaria. Obrigada, Senhor, porque está consumado. Está consumada a vida de Deus sobre a tua vida, querida. Você pode erguer as suas mãos direitas. Feche o seu punho assim, ó. Diga comigo: está consumado. Com mais força, diga: está consumado. Diga: a minha liberdade está consumada. Foi consumada por meio de Cristo lá na cruz do Calvário. Diga: eu sou livre. Eu sou livre porque a vida de Deus habita em mim. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Glorifique e exalte a Ele. Glorifique e reconheça ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de glória. Este é o nosso Deus. Este é o Senhor da nossa vida. Ele é a quem nós temos confiado. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Nós somos a nação escolhida por Deus, povo separado e adquirido por Deus, que não opera na morte, mas na vida, no Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Diga: está consumado, está feito. Aleluia, querido. Está consumado, está feito. Tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você naquela cruz do Calvário, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esta é a palavra de Deus, amém? Esta é a palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas nós precisamos crer, amém? Nós precisamos crer na palavra de Deus, crer em tudo aquilo que Ele tem feito
no que Ele está fazendo e no que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Amém? Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Pode se sentar aí no seu lugar. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Nós vamos orar mais, que afinal de contas nós estamos no culto de oração, amém? E a igreja, a casa de Deus, ela tem que ser conhecida como esse lugar, como a casa de oração, como o ponto da referência, da presença, da glória do Senhor na minha vida e na sua vida também, amém? Amados, quantos aqui estiveram de folga nesse dia de hoje? Amém? É bom, né, gente? No meio da semana, você não sabe se hoje é sexta, se é sábado. Quando você lembra, hoje é quarta. Amém? Então, semana que passava rápido, vai passar mais rápido ainda. Mas é maravilhoso poder descansar e desfrutar, né, desse descanso. Alguns, como diz o outro, enquanto descansa, meio que carrega pedra, né? Mulher, por exemplo, um dia de descanso, assim, a gente vai divertir com outras coisas mais. Mas, enfim, é um tempo que é precioso também para a nossa vida. Amém? Queridos, e hoje foi feriado de quê? Independência do Brasil, não é isso? Sabe, querido, olha, a gente, infelizmente, nós como brasileiros, como cidadãos, a gente é muito displicente com algumas coisas. A gente é, até mesmo, por que não dizer, omisso com algumas coisas na nossa vida, simplesmente porque nos faltou orientação. Isso é uma coisa cultural no nosso país, só que a gente perde tanta coisa por não praticar, por não valorizar, por não entender certos princípios. E a honra é um princípio divino. Quando você vai olhar na Bíblia, na palavra de Deus inteira, você vai ver ensinando sobre como é importante a honra. Fala comigo só, olha, a honra é um princípio de Deus para a minha vida. E isso, querido, olha, em todas as áreas. Se você for trazer isso para o seu relacionamento com Deus, está aqui na Bíblia um exemplo de que a gente precisa honrar Deus. De que nós precisamos, o que é a honra? É o reconhecimento de algo ou alguém. Não só um reconhecimento, mas um reconhecimento com honra. É um reconhecimento devido a alguém que atribui-se a algo que tenha feito. Então, quando nós falamos, por exemplo, eu não poderia deixar de falar sobre isso, trazer uma palavra sobre a importância bíblica de nós também aprendermos a honrar a nossa nação. De nós aprendermos a entender que, irmãos, não se trata só de um feriado. E infelizmente a gente como brasileiro, a gente aprendeu. E eu tenho certeza, eu lembro na época que eu trabalhava junto com a Carol. Era interessante porque todo mundo na empresa ia perguntar para a Carol que dia que ia ter feriado. Porque a Carol, ela tinha um calendário e ela sabia todos os feriados do ano. Tem alguém aqui que é assim, que trabalha que é assim? A Carol sabia, todo mundo da firma perguntava, Carol, quantos feriados tem esse ano? Carol, que dia que vai cair o feriado? Quando que é? Qual semana que vai cair? Ela já sabia. E é ruim isso? Não, gente, é uma programação. Principalmente quem trabalha, aproveita essa oportunidade. Mas o que eu estou dizendo é que a gente, como brasileiro, aprendeu a comemorar só folga. E a gente não aprendeu a celebrar conquistas. E isso também tem se estendido na nossa vida. Nós não aprendemos a celebrar conquistas. Porque para nós, caminhada diária, passo após passo, não é conquista. Porque você está esperando chegar lá naquele dia. Às vezes você não celebra a casa que você tem, porque você está esperando ser rico. Você não celebra a esposa que você tem. Você não celebra o marido que tem. Você não celebra a saúde que tem. Você não celebra a igreja que Deus te colocou. Você não celebra as pessoas que Deus colocou na sua vida. Por quê? Lembra daquela história que a gente fala? Porque quando eu for rico, eu vou comprar uma casa, eu vou cuidar dela. Porque quando eu tiver um carro novo, eu vou cuidar dele. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê, irmãos?
Porque nós não aprendemos a celebrar as coisas que são diárias. Nós não aprendemos a celebrar as nossas conquistas. Nós não aprendemos a reconhecer as nossas coisas. Nós não aprendemos nem a valorizar a nossa história. Olha, querido, nesses dias Deus tem me chamado muita atenção sobre isso. Sabe o que tem feito muitas pessoas perderem o brilho de viver, perderem a alegria de viver o seu dia a dia? Porque elas não valorizam a história delas. Muitas não conseguem nem olhar para trás e se lembrar de onde Deus as tirou. Elas estão numa expectativa tão grande do que vai acontecer no futuro, que elas olham para a própria vida e falam: poxa vida, eu estou orando, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo as coisas certas, mas nada está acontecendo na minha vida. Querido, deixa eu dizer algo para você. Enquanto você e eu não aprendemos a valorizar o lugar que nós estamos, isso mostra que não estamos preparados para chegar aonde Deus determinou para nós. Enquanto eu não aprendo a valorizar as lágrimas que eu chorei aqui hoje, não adianta eu querer esperar chegar lá, aonde Deus vai me fazer sorrir, aonde a coisa vai acontecer, não. Nós perdemos, irmãos, sabe, aquele sentido de tempo. A gente está querendo tanto chegar em coisas que a gente espera. É uma ansiedade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos de vocês aqui conhecem alguém que sofre de ansiedade? Levanta a mão. Não precisa ser você não, tá? Você conhece alguém que sofre desse mal chamado ansiedade. Muitos de nós estamos doentes porque perdemos o limite de tempo, não valorizamos da onde saímos, não celebramos aonde estamos, porque estamos com os olhos lá na frente. Sabe o que é ansiedade? É perca de noção de tempo. Sabe o que é ansiedade? É a pessoa que engessa o braço que não quebrou. Você olha para mim, eu chego aqui hoje com o braço engessado, você pergunta para mim: você quebrou o braço? Eu falo: não, vai que eu quebro. Isso é ansiedade. É quando você sofre, é quando você quer privar-se de alguma coisa, porque vai que ela acontece. Então nós, como brasileiros, também não aprendemos a celebrar a nossa história. Nós, como cidadãos, não aprendemos a celebrar as conquistas da nossa história. Nós, brasileiros, nem sequer sabemos contar a nossa origem para muitos dos filhos, dos netos. Alguém aqui já te contou a história do seu país, da sua família? Alguém sentou com você e te ensinou a valorizar a terra, a nação que você vive? Você sabia que nos Estados Unidos as criancinhas aprendem a amar a pátria desde elas muito pequenininhas? Não é a escola que ensina, não são outras pessoas que ensinam, elas aprendem isso dentro das suas casas. Você já viu um americano quando o hino do país deles toca? Tem muitos que a lágrima corre no rosto deles, porque muitos deles valorizam, porque para viver o que eles vivem hoje, muitos tiveram que morrer. Aí a palavra de Deus vai dizer para mim e para você no livro de Salmos, pode abrir a sua Bíblia. Salmos no capítulo 33, versículo 12. Vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Na minha tradução atual diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Irmãos, a felicidade da nação, a felicidade de uma nação, ela depende da sua devoção sincera ao Senhor. A felicidade de uma nação, ela depende do temor, do respeito de um povo que escolhe honrar, que adora, que inclina diante de um Deus vivo e verdadeiro. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo nos Estados Unidos, quando os líderes se reúnem, sabe o que eles fazem antes de começar a reunião no parlamento? Eles oram, eles leem a Bíblia. Quantos brasileiros abandonaram as suas casas, irmãos? Abandonaram as suas famílias para viver num país, numa terra que não é a deles. Por quê? Porque viram lá algo que não conseguiram ver, porque não entenderam muita coisa aqui. Às vezes, irmãos, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu vejo pessoas dizendo que só vão ser felizes fora do Brasil.
Nós, o povo brasileiro, nós mesmos amaldiçoamos a nossa terra. Nós mesmos maldizemos o nosso governo. Nós mesmos maldizemos a nossa economia. Nenhuma nação será bem-sucedida se não tiver Deus como regente da sua constituição. Mas aí muitos de nós, irmão, e olha, é a nossa realidade, dizem assim: mas político é tudo. Pode falar, irmão. Igual o quê? Rato, né? É isso que a gente tem hábito de falar. Olha, porque todos eles que entrarem lá, eles vão se contaminar. Mas, irmão, se nós não despertarmos, nós como brasileiros, deixa eu dizer para você, Deus, Ele criou essa terra, o Criador do universo, e nos colocou aqui. Essa é a nossa morada passageira. Quem aqui mora de aluguel? Levanta a mão, irmão. Eu moro. Significa porque a casa não é minha, eu vou destruir a casa que eu moro só porque ela não é minha? Porque ela é de aluguel? Significa porque aqui não é onde nós vamos passar a eternidade. Então você vai destruir a sua nação, você vai não estar nem aí para ela? Ah não, eu estou aqui de passagem, aleluia, vamos para Nova Canaã. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser uma nação que prioriza Deus, que reverencia, que tem temor, que reconhece a Ele em todos os seus negócios, empreendimentos. Nós vamos ser uma nação onde os cidadãos, eles são ensinados a temer ao Senhor, irmão. Vou dizer para você, se nós como igreja não começarmos a ensinar os nossos irmãos, os cidadãos, a temerem e amarem ao Senhor, essa responsabilidade precisa sim ser assumida por nós. Hoje a nação está sendo discipulada pelo TikTok, a nação está sendo discipulada pelas redes sociais, a nação está sendo discipulada, irmão, já teve lugares onde durante o hino nacional, as crianças estavam fazendo dancinha de TikTok durante o hino nacional. Por quê? Porque elas estão sendo discipuladas. Agora, se eu e você não entendermos isso, é muito bonito falar esse versículo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o que eu tenho feito, como eu tenho contribuído com essa morada aqui? É passageiro, irmãos? Mas nós temos que entender, nós precisamos celebrar, nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos colocou aqui. E vamos ficar aqui até que Ele venha. Mas precisamos ter um comportamento condizente com o povo que foi separado por Deus. Precisamos ter um comportamento condizente com um povo que reconhece a Deus, que caminha nos seus princípios. Uma nação onde cada cidadão deve ser ensinado a temer ao Senhor e seguir os princípios da sua palavra. É uma nação bem-sucedida, porque tem Deus como seu Senhor. Se Deus é Senhor, significa que Ele manda. Se Deus é Senhor, significa que Ele ordena. Se Deus é Senhor, significa que Ele conduz todas as coisas. Então, irmão, quando nós falamos essa palavra, quando declaramos esse versículo, o que nós estamos dizendo? Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque o amor prevalece diante das nossas adversidades. Feliz é uma nação cujo Deus é o Senhor, porque as pessoas passam a se respeitarem. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque os seus cidadãos amam e cuidam da sua pátria. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque o temor do Senhor evita as corrupções. Irmão, sabe o que nós precisamos? No governo, de homens e mulheres que tenham temor a Deus. Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não aprenderam o que é temor a Deus. Por isso se corrompem. Por isso se deixam levar por coisas levianas. Por isso negociam os seus princípios. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque em tempo de crise ela não será abalada.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque haverá menos violência nas cidades. O que eu estou dizendo? Quando Deus é o Senhor de uma nação, quando Deus é o Senhor de um povo que escolhe amar, temer, obedecer, ser fiel, é inevitável que isso vai se espalhar pela nossa nação. Se cada um de nós, de forma individual, irmãos, assumir o seu compromisso, andar com lealdade, com dignidade, o problema é que nós queremos cobrar isso de um grupo de pessoas, mas na hora de nós nos posicionarmos de forma pessoal, às vezes nós somos pessoas que são volúveis no seu compromisso. Nós não podemos fugir da responsabilidade que nós temos. Agora eu te pergunto, querido, para que a nação deve ter Deus como Senhor? Ah, mas essa pergunta é óbvia. Porque é importante que uma nação tenha Deus como Senhor. Primeiro, para que os filhos dos seus filhos, sejam como pedras de esquinas e como coluna na sociedade. Por que uma nação precisa de ter Deus como Senhor? Para dar a oportunidade das gerações conhecerem a Deus e andarem nos seus princípios. Tem muitos países, irmãos, cuja escolha não foi ter Deus como Senhor na nação, e muitos estão sofrendo. Cristãos estão sendo mortos, famílias estão sendo oprimidas. Por quê? Porque são várias situações que vão levando, irmãos, a um resultado final de um grupo de pessoas que foram entendendo que aquela não era a responsabilidade delas, e foi deixando, até que se estabelecesse um tipo de governo onde não se há oportunidade nem sequer de pregar a palavra de Deus, e quem prega tem que ser morto. Isso existe, não é a nossa realidade, graças a Deus. Nós temos liberdade. Nós somos a nação, o Brasil é conhecido como um celeiro missionário, irmãos. Quando a gente vai para fora do país, sabe o que me constrangeu? A primeira coisa que me constrangeu quando eu fui para fora do país, foi que eu descobri que as pessoas lá de fora amavam mais o Brasil do que muita gente que eu conhecia dentro do Brasil. Você sabia que em El Salvador, eles amam tanto o Brasil que na época da Copa, sabe o que eles fazem? Como eles não têm time, não têm seleção, é como se El Salvador se tornasse o Brasil. Eles pintam as ruas de verde e amarelo. Toda a cidade, todo o país de El Salvador se torna em verde e amarelo. Eles vestem a camisa do Brasil e eles começam a torcer, e a seleção deles se torna o Brasil. Olha para você ver. Quando a gente está lá, as pessoas falam: ah, você é brasileira. Como eles recebem a gente, porque nós somos um povo que carregamos a presença de Deus. Eu pude ouvir uma americana dizer para mim: olha, o meu país precisa do que o Brasil tem. O meu país precisa da devoção que vocês têm. O meu país precisa da intensidade de buscar a Deus que vocês têm. Para que o país precisa ter uma nação, um povo precisa ter Deus como Senhor? Para que as nossas despensas se encham de todas as necessidades que têm que ser supridas. Irmão, você sabia que na Argentina está faltando papel higiênico? Você sabia que por causa de uma escolha que o povo fez, estabeleceu-se um tipo de governo, está faltando os alimentos principais nas prateleiras? Eles lançaram um telefone, agora um iPhone lá, ele está custando 1 milhão de pesos. É algo astronômico. A cada dia que passa, a moeda deles está caindo mais, porque escolheram um governo que não era compatível e que não queria, que não permitiu que Deus fosse o Senhor. Irmão, o homem, ele vai errar. Quando eu estou dizendo para você que Deus é Senhor da nação, quando eu estou dizendo para você que Deus precisa ser o Senhor da nossa nação,
Significa que Deus precisa ser o nosso Senhor de forma particular. E nós, como povo separado por Deus, nós vamos ter que ter uma fé consciente. Uma fé que pondera as coisas. Uma fé que sabe se definir. Por que uma nação precisa ter Deus como Senhor? Porque bem-aventurado, feliz é o povo que assim sucede. Está em Salmo 144, 12, 5. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz, pleno. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é brasileiro. Deus não é judeu. Deus não é americano. E nem europeu. Deus é Senhor de todas as nações. Deus é Senhor de todas as nações. Deus não tem partido. Deus não tem lado. Deus não tem bandeira. Ele é o Senhor do universo. Ele é Senhor de todas as coisas. O que nós vamos entender é que a nossa nação precisa ser reconhecida como uma nação que teme ao Senhor. Que tem o Senhor e que os nossos filhos e que os filhos dos nossos filhos sejam discípulos do Senhor, promovendo a paz e o amor para gerações e gerações até que o Senhor nos permita. Até que o Senhor nos permita. Sabe, irmão, talvez você não conheça a história, mas quando nós conhecemos, por exemplo, por que nós comemoramos esse feriado de 7 de setembro. O que a história conta é que há 200 anos atrás, comemorando hoje, 7 de setembro, exatamente há 200 anos atrás. É por isso que tem essas estrofes do hino nacional. Diz que nessa data, 7 de setembro, ouviram as margens plastas do rio Ipiranga. O que se ouviu? Um brado retumbante de um povo heróico. Quem que era? Dom Pedro I. Num grito de independência ou morte. Poeticamente, até se declarou que em raios fúlgidos, que no momento que aconteceu isso, raios fúlgidos, no sol da liberdade, brilhou no céu da pátria, nesse instante, há 200 anos atrás. E aí conta-se que foram muitas as lutas de libertação do Brasil. Muitos brasileiros, se você não sabe, deram a própria vida. E os que morreram achavam que valia a pena se sacrificar para nós que estamos aqui hoje. Para que nós pudéssemos ter uma pátria para viver, um lugar para que nós fôssemos aqui cidadãos, que é esse lugar no Brasil. Era forte o controle, irmãos, de uma nação chamada Portugal, exercida sobre o Brasil, que explorava ao máximo, escravizava, não se importando com a situação dos brasileiros, não. O negócio era financeiro. Então eles queriam, a troco de tudo e qualquer coisa, escravizar o Brasil. Os brasileiros clamavam por liberdade, por independência, por quê? Por sofrimento. Muitos mártires, eles despontaram nesse período. Mais conhecido, Joaquim José da Silva Xavier, você sabe quem é? Mais conhecido como Tiradentes. Sabe a frase que Tiradentes declarou? Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria por esse propósito. Quando ele morreu, ele entregou a sua vida, ele disse, olha, se 10 vidas eu tivesse, se 10 chances eu tiver de passar por tudo isso, de morrer, de me entregar como eu me entreguei, eu morreria. Irmão, olha a história do país que você vive. Olha para você ver, porque aí tem outra estrofe no hino que fala, o penhor dessa igualdade. Conseguimos conquistar com braços fortes. E para quê? É para que vivêssemos no seio de quê? Da liberdade. Os nossos antepassados entregaram o peito à própria morte. É conhecido para você o que eu estou falando? É o hino nacional. Você acha que alguém fez ele e foi com base em quê? Justamente nesses acontecimentos. Então muitos derramaram seu sangue por essa pátria amada, irmãos.
Talvez você não sabe disso. Foi com muita luta, com muito sangue derramado, que essa brava gente brasileira conquistou a liberdade, a independência, podendo declarar ao povo hoje: já podeis dar pátrias, filhos. Ver contente, ó mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Irmão, isso tem tudo a ver com a nossa história com Cristo. Você não reparou, não? Mas às vezes para a gente, nós não entendemos, nunca houve na história liberdade, independência sem que sangue fosse derramado. Está reconhecendo? Por que você teve liberdade? Porque sangue foi derramado. Quem derramou sangue? Jesus Cristo. Nunca houve liberdade e independência sem que fosse derramado sangue, sem que houvesse muita luta, sem que alguém desse a sua vida. O interessante de tudo isso é perceber semelhanças com a nossa vida espiritual, irmãos. É muito gratificante observar que a luta pela liberdade e independência do Brasil nos ensina uma doutrina cristã gloriosa da liberdade de Jesus, que Ele nos oferece a independência do pecado e da morte espiritual. A independência do pecado e da morte espiritual. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele também diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há 2000 anos atrás, ouviu-se um brado ainda muito mais retumbante, às margens do Monte do Calvário. Quem era? Era a declaração de Jesus em João 19:30. Está consumado. Declarando a independência da humanidade, que havia se tornado uma realidade, um marco. Ali estava Jesus, o nosso Rei Salvador, derramando o seu sangue para que nós pudéssemos herdar a liberdade da escravidão e do pecado. E declarar sobre a nossa vida a independência de Satanás. E hoje, Ele oferece para mim e para você a libertação do engano, da mentira, do pecado de Satanás. Então hoje nós somos livres. Sabe que nós podemos declarar hoje mesmo em Jesus Cristo a nossa independência do pecado. E viva a liberdade dos filhos de Deus, tornando-nos herdeiros da pátria celeste, aonde de verdade vai reinar a paz, o amor, a felicidade, não apenas um momento, não durante 4 anos, não durante o mandato de mais 4, mas durante a eternidade. Porque Jesus Cristo nos libertou e nos tornou independentes de Satanás e livres da morte espiritual. Aleluia. Que você receba essa palavra no seu coração, querido. Nós temos esse privilégio de entendermos que o Senhor nos colocou aqui. Nós só estamos no Brasil, nós só temos essa liberdade porque primeiro Cristo nos libertou. Porque Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, e Ele prevaleceu. Aleluia. Ame sua terra. Ame o lugar que Deus te plantou. Querido, está vindo aí a oportunidade que nós temos. Quantos de nós achamos que tanto faz? Vou votar nulo, porque aí eu vou virar e falar: ih, se deu ruim, não fui eu não, porque eu votei nulo. Pior, porque esse é um posicionamento de omissão. E eu, como autoridade que o Senhor me concedeu aqui, eu digo para você: tenha consciência da sua responsabilidade no voto. Existem 2 lados muito claros que nós vamos ter que escolher, sim. Vamos ter que falar sobre isso, sim. Vamos ter que nos posicionar, sim. E os 2 lados são muito claros. E aí nós temos que entender, irmão, se ambos para você não está claro, é 2 coisas.
Ou você está com dificuldade realmente de entender aonde está a clareza. Ou você ainda não entendeu que você precisa ser, de verdade, um filho de Deus, separado e ser responsável pela escolha que você fez. Então eu quero deixar essa palavra para você, irmão. Nós temos que assumir. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo escolhe temer e amar a Deus, cujo povo escolhe obedecer, cujo povo escolhe honrar, cujo povo escolhe ser fiel. E sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, pessoalmente falando, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de falar, porque é como se a gente vivesse uma perseguição velada. Nós vivemos num país livre, mas cuidado. Não é qualquer coisa que você falar que você vai ser aceito, não. Então, irmão, muitos de nós às vezes falam assim: eu não vou me posicionar. Irmão, nós não podemos mais permanecer nesse lugar de omissão. Então nós vamos ter que dar a cara para bater, sim. É como eu disse para você, Deus não tem partido. Deus, ele não é brasileiro. Deus, ele não é americano, ele não é europeu. Ele é Senhor dos senhores. Ele é dono do universo. Mas nós escolhemos amar, nós escolhemos obedecer. Portanto, as nossas escolhas vão ter que ser condizentes com aquilo que nós decidimos, ou não. Então, abra a sua mente. Abra o seu coração. A igreja tem que se envolver na política, mas jamais com politicagem. A igreja tem que se posicionar, mas jamais banalizar o compromisso, a honra. Nós somos defensores do evangelho, irmão. E se eu tiver que subir aqui nesse altar para denunciar coisas para você, pode ter certeza, eu não vou me omitir. Assim como também, se eu tiver que brigar com alguém naquele portão que está tentando entrar aqui na igreja para mentir, para defraudar, para poder tentar manobrar a palavra de Deus, eu vou brigar, eu vou sair na unha. Porque uma das coisas, uma das características do evangelho é o protestantismo. É só falar devagar. Dá certo sempre. Uma das características do evangelho. Por quê? Porque nós temos que protestar. Nós temos que ir contra tudo que é contra a palavra. Então o que é o posicionamento da igreja? Defesa. Qual que é o meu posicionamento, irmão? Eu estou defendendo o evangelho. Pastora, você é de qual? Do A ou do B? Você é do Lula, você é do Bolsonaro? Eu vou defender o evangelho. Então aonde estiver defendendo o evangelho, é aí que eu vou estar. Irmão, eu não posso chegar aqui para você da minha cara e falar assim: olha, eu estou com o Bolsonaro porque ele vai fazer acontecer. Só se eu fosse tola. Mas uma coisa eu posso dizer para você: eu vou defender o evangelho. Seja contra ele ou seja contra quem for, eu estou com Cristo. Eu estou com Ele. Eu estou com Ele. E eu não abro mão. Então é preciso abrir a mente, querido. É preciso nós entendermos. Irmão, deixa eu dizer para você. Não posso prometer aqui e dizer: olha, porque vem um tempo onde nós vamos viver. E vocês vão ver, ó. Vai ser, nós vamos viver a mil maravilhas. Irmão, isso não é bíblico. Jesus disse que no mundo tereis. Então ninguém pode prometer, nenhum político, nenhum homem pode prometer isenção de aflição. Porque Jesus não disse isso. Porém, na palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu estou com quem escolhe Deus como Senhor. Eu estou com quem permite que os meus filhos possam conhecer a palavra. Eu estou com quem preserva a integridade dos meus filhos, quem vai preservar dos netos, dos bisnetos. Eu estou com quem permite que até que possa a inocência das crianças seja preservada. Então, irmão, olha, que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. A nossa fé não pode ser tola. Ela tem que ser consciente, equilibrada e eficiente. Amém? Fica de pé no seu lugar. Queria que nós todos dessemos as mãos. Vamos orar pelo Brasil, querido.
É uma coisa que nós vamos fazer e que nós temos que fazer. Aqui na igreja nós sempre oramos pela nação, mas vamos fazer isso de modo específico. E a minha primeira oração é que nós possamos orar pedindo: Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Vem cá, pastor Washington, vem cá, Melk. Senhor, perdoe os pecados da nossa nação. Ô irmão, quantos de vocês estão assustados com a promiscuidade do Brasil? É cada coisa que a gente vê, irmão. É cada coisa que a gente vê. Irmão, outro dia, eu vi rapidamente, graças a Deus, um pedacinho de um show no Rock in Rio, daquela moça chamada Luísa Sonza. Irmão, Jesus tenha de misericórdia. Às vezes as pessoas falam: mas Deus é amor. Será que Deus vai fazer isso? Deus manda ninguém para o inferno, não, irmão. Só que muitas pessoas falam que Deus é amor. Deus vai fazer isso com você, não. Alguém aqui tem pensado no quanto Deus está incomodado com essas situações? Será que nós estamos pensando como está Deus diante do quadro? Porque Deus se importa, irmão. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Deus falou com quem? Falou: ó, Abraão, eu vou destruir esse povo aí. Abraão, ó, não dá não. Não dá não. Olha a situação que esse povo está vivendo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos começar a pensar. Porque às vezes a gente fala só: Deus não é mau. Deus não é mau não. Mas eu sei que eu sou. Eu sei que você também é. Aí muitos falam: porque Deus não é mau, Deus não vai fazer isso. Ninguém fala do que a gente tem feito. Do que muitas vezes a gente assusta do que é capaz de fazer. Então Deus está enojado com muita coisa, viu? Deus está incomodado com muita coisa. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Ninguém brinca com Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E talvez, sabe, que você, eu acredito, você está se esforçando para instruir sua família, você está se esforçando, sabe, principalmente os pais. Às vezes, sabe, irmão, olha, outro dia a gente viu na escola, passou na reportagem, um professor fazendo gesto obsceno com criança dentro da escola. Misericórdia, irmãos. Danças obscenas, coisas terríveis. Sabe, uma doutrinação, uma coisa horrorosa, irmão. Nós temos que unidos nos arrepender pelos pecados coletivos da nossa nação. Ah, mas eu não fiz isso. Ô irmão, nós fazemos parte de um povo. Então você é representado por uma maioria. É por isso que Deus tem que ser o seu Senhor, meu Senhor, seu Senhor, o nosso Senhor. E aí a nossa nação sim pode ser feliz. Então eu quero que você ore. Vamos orar. Pedir o pastor Washington para conduzir essa oração. Vamos pedir perdão, irmão, pelos pecados da nossa nação. Vamos falar: Senhor, nós nos arrependemos, nós te pedimos, perdoe a nossa nação. Por tudo que nós temos feito como povo, como terra, como um povo que o Senhor separou, pela falta de compromisso, pelas coisas que temos cometido, pela infidelidade. Vai falando, querido. Pela maldade que tem se espalhado a cada dia. Vai falando, fala: Senhor, perdoe a nossa nação. Senhor, perdoe-nos porque nós temos errado, nós temos falhado, nós temos fracassado, nós temos muitas vezes aberto mão das coisas do Senhor. Senhor, nós clamamos o teu nome, Pai. Irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um círculo aqui em volta da igreja toda? Vamos. Dá a mão, vai lá. Tipo igual a gente fez domingo. Pode subir aqui também, que dá. Isso, puxa de cá e de cá, ó.
Amém, vamos orar ao Senhor, né? Como a pastora Natália disse aqui. Puxando aí. Puxando aí. Vamos orar, pedindo ao Senhor mesmo, a misericórdia já foi liberada sobre a nossa vida. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. Mas é orar pedindo perdão mesmo, pedindo perdão pelos pecados que as pessoas têm cometido, terríveis, a qual a pastora Natália deixou aqui bem claro, e a Bíblia nos fala sobre isso. Deus, ele está enojado, Deus, ele está muito triste com muita coisa que tem feito. E às vezes as pessoas usam isso, Deus é amor, e aí não para se importar e entender como está o coração de Deus. Então, nosso papel como igreja de Cristo é orar e pedir ao Senhor, sim, que tenha misericórdia, orar pedindo perdão, e também que chegue um esclarecimento a ter muitos que estão fazendo as coisas desenfreadas por falta de conhecimento. E a palavra nos diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas também a omissão tem matado muitas pessoas, aqueles que têm conhecimento, mas continuam nas práticas erradas. Senhor, nessa noite, ó Pai, aqui como a igreja de Cristo, nós estamos aqui, Jesus, para pedir perdão pelo pecado, ó Pai, de toda a nação, de todos, ó Pai. Senhor, nos perdoa pelas vezes que somos tão frios, que somos tão inconstantes, ó Pai, que às vezes permitimos que a maldade, ó Senhor, conduza a nossa vida. E infelizmente às vezes temos deixado isso, meu Pai, no governo, temos deixado, Senhor, em nossas mãos, e temos conduzido de uma forma a qual o Senhor, ó Pai, não tem sido o centro. E quando, ó Pai, nós governamos, quando a maldade governa, como o povo sofre, como sofremos, ó Pai, e verdadeiramente não é isso que o Senhor tem para nós. Então, ó Pai, eu sei que está acontecendo um despertar, está acontecendo um levantar, ó Pai, dos filhos de Deus, que estão entendendo, ó Pai, da situação, estão proclamando, estão anunciando o Teu reino. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu oro pela vida de cada jovem, eu oro pela vida de cada criança, cada pai de família, Senhor, que às vezes está sem direção, sem saber como instruir os filhos, sem saber como direcionar. Senhor, nessa noite nós oramos, pedindo ao Senhor, ó Pai, que venha um esclarecimento, que o Senhor venha perdoar, ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai, trazer sobre a vida deles sabedoria. Meu Deus, nessa noite nós oramos, Senhor, livra os jovens, Senhor, jovens que têm sido tão atacados pela astúcia do diabo, jovens, ó Pai, que têm sido entregues à perversão, à iniquidade. Senhor, que nessa noite, ó Pai, através da oração da igreja, a igreja do Senhor, eles possam ser alcançados. E eu sei, ó Pai, que estão sendo alcançados, porque não há barreira, nada foge dos Teus olhos. E o que nós te pedimos é: tende misericórdia de nós, tende misericórdia de nós, tende misericórdia do Brasil. Senhor, eu oro agora, Pai, por cada criança, meu Deus, crianças que têm sido atacadas, meu Deus, quantas crianças têm sido violentadas, Senhor, quantas crianças têm sido massacradas. Senhor, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha de encontro à vida de cada uma delas. Senhor, nessa noite nós oramos, ó Pai, afasta todo mal, afasta todo espírito perverso, afasta, Senhor, toda iniquidade. Senhor, nós não queremos ser um multiplicador de iniquidade. Perdoa pelas vezes, ó Pai, que nós não fomos um ponto final de iniquidade, mas sim, ó Pai, nós reproduzimos e reproduzimos. Senhor, nos perdoa pelas vezes, ó Pai, que a igreja foi omissa em não falar, que nós não falamos, ó Pai, o que deveria falar. Senhor, sobre cada líder que está à frente, ó Pai, da igreja, Senhor, que nessa noite eles possam, Senhor, ser tocados aonde eles estiverem. Senhor, aqueles que se corromperam, aqueles que se entregaram aos prazeres desse mundo, aos deuses desse século, Senhor, tem de misericórdia, que haja um despertar. Senhor, a nossa nação é uma nação maravilhosa. Senhor, o nosso país é um país abençoado, o nosso país é um país próspero, o nosso país é um celeiro, o nosso país é um lugar
aonde a tua bênção é liberada sobre nós. E nós sabemos, ó Deus, que muitos e muitos, ó Pai, serão aqui, meu Pai, incluídos nessa nação, aonde haverá cura, aonde haverá transformação. E nós aqui, como a igreja de Cristo, queremos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, que essa nação é do Senhor Jesus, e todos os dias nós vamos nos empenhar, nós vamos andar conforme a tua palavra, porque feliz somos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E sobre essa palavra, nós estamos declarando. Nós sabemos, ó Pai, que não está na mão de governantes humanos, nós sabemos, ó Pai, que não está sobre o poder deles, mas sabemos que tudo está nas tuas mãos, e nós nos posicionando, ouvindo a tua voz, faremos tudo direcionado para a tua honra, a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, irmãos, amém. Pode voltar para o seu lugar, que o Senhor te abençoe. Então, olha, em todos os cultos, durante esse mês, nós vamos estar orando especificamente pelo nosso país, pela nossa nação. Vamos estar dando orientações bíblicas pautadas na palavra de Deus, irmão. Olha, a minha oração aqui foi: Senhor, abre os nossos olhos de toda mentira que nos foi contada, para nos tirar de lugares, de situações aonde nós deveríamos estar. Sabe aquele negócio? Não vai ali não, que ele é perigoso. Às vezes, que sabe, dependendo da pessoa que fala pra gente, por exemplo, quando um pai fala com o filho, não faz isso não, é perigoso. A instrução vem de alguém que te ama. Mas também há outros casos, as pessoas em situações que querem nos impedir de viver e fazer o que é correto, empregando uma mentira, um engano. E eu creio em nome de Jesus, como a palavra diz, irmãos, a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, mas contra principados, dominadores do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é discutindo, não é brigando, a nossa luta é de joelhos, amém? Então ore, querido, ore, peça ao Senhor que venha colocar amor no seu coração pelo Brasil, pela sua nação. Não é só porque hoje é 7 de setembro, não, porque está chegando a eleição, não. Estou te falando, ore, pede: Deus, eu quero amar o meu país, eu quero amar, sabe? Porque é só assim a gente vai conseguir ver a nossa nação como o Senhor vê. E aí nós vamos também lidar com ela de forma diferente, amém? Então que Deus te abençoe. Domingo às 18h30 nós temos culto. E domingo, dia 11 de setembro, é o aniversário da igreja, amém? 6 anos de igreja Braços do Pai, viu? Então, ó, convide as pessoas, tá? Venha celebrar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Ele, porque até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. E nós sabemos que daqui em diante também Ele vai continuar nos sustentando. Nós prevaleceremos em nome do Senhor, amém? Então venha participar, traga sua família, traga seus amigos, que nós vamos estar aqui celebrando e agradecendo ao Senhor esses 6 anos da igreja de Cristo aqui nesse endereço, né? Então, venha participar conosco, amém? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta para devolver, você já fez isso no Gasofilar, você vai fazer isso pelo Pix da igreja, está aqui, que o Senhor continue te abençoando. Irmão, olha, é com essas contribuições que a igreja paga o aluguel, é com essas contribuições que a igreja, ela me sustenta, é com essas contribuições que tudo isso aqui que você vê acontecendo, acontece, é com ofertas, são com corações que se dispõem a acreditar que Deus é provedor sobre todas as coisas. Então, faça você a sua decisão de caminhar com Cristo, também na fé e também na sua vida financeira. A gente tem que entregar tudo ao Senhor. Quando fala tudo, é tudo mesmo, amém? Andar em obediência com Ele. Então, que o Senhor continue te abençoando e prosperando a sua vida. Ó, dia 11 também, domingo agora, nós vamos ter o sorteio da rifa. Ó, você que não comprou, irmão,
Dá tempo de você comprar ainda. R$5, 3 prêmios que você vai concorrer. O kit da Tupperware, o valor de R$200. E o kit da Eudora, tá? Vocês que também pegaram o bloquinho para vender, vocês precisam acertar, tá bom? Você tem que acertar eles aqui no domingo, até no máximo, antes do sorteio. Até porque também nós estamos nos canhotinhos com os números para sortear, tá bom? Então não deixe de fazer o seu acerto, nos procure aqui na igreja, ou até no domingo, chega um pouquinho mais cedo, nos procure, para que a gente possa estar fazendo o acerto. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vem para nossa casa, que o Senhor te abençoe, que Ele te dê um restante de noite de paz, de descanso nele, de confiança e acima de tudo, que nós venhamos a cada dia crer no Senhor e entender que Ele está cuidando de nós. Amém? Vamos agradecer, irmãos. Pai, nós te damos graças por essa noite, pela Tua palavra. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada por esse período de entregar o culto ao Senhor. Como nós somos abençoados, meu Deus, por estar na Tua casa. E nós te agradecemos por isso. Leva cada um de nós debaixo da Sua graça, da Tua proteção. Nos guarda, nos livra de todo mal. Nós te agradecemos e louvamos o Teu nome por todas as coisas. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti, te dê a paz. Que Ele te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite para todos vocês e vão em paz na presença do Senhor.